Então, meus amigos, bem-vindo aí à nossa quarta aula falando sobre avaliações de imóveis. Se você está chegando agora, já dá o curtir aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Temos bastante coisa falando também sobre legalização de imóveis, tá? E nessa aula agora nós vamos dar continuidade a um bate-papo sobre as avaliações para que então depois a gente comece a fazer exercícios práticos usando o programa Cisdeia de avaliações de imóveis. Então, eu já falei nos vídeos anteriores que a escolha das variáveis é fundamental para o sucesso da nossa avaliação. Tenho aí, por exemplo, a área do terreno para casas, aproveitamento, a área de construção dividida pela área do terreno, eu vou ter o que a gente chama de percentual de aproveitamento, poderia estar usando a taxa de ocupação, o índice de aproveitamento do terreno determinado pela prefeitura, qual é o padrão construtivo daquela casa, qual é o estado de conservação e qual é a idade aparente. Vamos observar que consideramos a idade legal do imóvel aquela idade a partir do momento da data do habite-se, aquela autorização que a prefeitura deu ao final do processo administrativo de legalização, tá ok? Então, observem que muitas vezes o imóvel ele pode ser novo e estar com um padrão de construção abaixo da região. Ele pode ser um imóvel que seja antigo, mas que sofreu um retrofit, uma modernização e o estado de conservação dele é muito bom. Isso vai ter que ser levado em consideração pelo avaliador na hora de escolher, então, as suas amostras. Tá? Nós temos aqui a opção também para apartamentos. Muda? Claro que muda. O apartamento, como sabemos, ele tem uma fração ideal do terreno. Então, não adianta eu querer mensurar a área do terreno no modelo em que eu esteja avaliando apartamentos, porque vai me levar a grandes distorções. Mas uma coisa que é importante, uma vista panorâmica. Esse apartamento tem vista? Não tem? Poderia ser, por exemplo, uma variável dicotômica, conforme nós já falamos nos vídeos anteriores. Qual é o padrão construtivo daquele meu apartamento? É um apartamento que foi usado um padrão construtivo elevado, com porcelanato, com peças sanitárias de alto padrão, ou ele foi usado um padrão normal, ou até mesmo um padrão inferior? Qual é o estado de conservação e a idade aparente daquele meu imóvel? Qual é a condição que eu tenho de equipamentos? Que equipamentos são esses? Tem piscina, tem churrasqueira, área de lazer? Quais são os equipamentos que eu tenho disponível? Aquele meu apartamento ele tem uma vaga de carro, ele tem duas vagas, é um apartamento de cobertura que tem três vagas de carro, ou não tem nenhuma vaga. Essa condição é fundamental dependendo da localização que eu tenho da minha unidade avaliando. Então, nós já vimos aqui que em determinadas regiões a vaga de carro é um fator que pode aumentar aquele meu bem em 50 a 60 mil reais. Isso é o que o modelo vai tentar me explicar. Pavimento, em que andar que ele está? Primeiro, pavimento tem garden, tem uma área em que eu posso utilizar como piscina e churrasqueira. O último pavimento de cobertura, ou ele está num pavimento intermediário da edificação, tudo isso vai acabar impactando naquele meu valor. Então, valor, preço, custo, o que é isso? Algumas definições aqui, não vamos aprofundar muito na teoria, porque eu pretendo chegar logo na parte prática, que é a parte de avaliações usando o Cisdeia. Então, preço, quantidade de dinheiro pela qual se realiza ou se pretende realizar uma transação de um bem, seus frutos ou direitos. Então, é o preço que eu estou atribuindo a um determinado bem. Quando eu estou falando em custo, eu estou falando do preço associado, acrescido de outras despesas, como, por exemplo, a regularização, o IPTU, que eu vou ter que pagar o ISS, o projeto da licença de obra e outros
outras despesas que eu vou ter agregado àquele meu bem. Então, além do preço, eu tenho esse custo também, custo de reformas, custo de ampliações e tudo mais. E quando eu estiver falando de valor, valor é a estimação do preço médio de mercado através de um tratamento matemático e estatístico adequado a uma amostragem de preço e que carregue o máximo possível de imperfeições no mercado. É isso que eu vou estar buscando, o valor daquele bem, aquele preço médio de mercado através de um tratamento matemático estatístico. Não é o sentimento, não é o amor, não é aquela paixão que eu tenho por aquele imóvel que vai me determinar o seu valor, e sim um tratamento matemático através de comparações. Já falamos no início que avaliar, antes de mais nada, é comparar. Então, isso que eu vou estar buscando. Então, esse método comparativo de dados, a gente vai entender rapidamente nessa ilustração em que o meu processo comparativo ele vai estar onde? Vai estar no mercado imobiliário. Eu vou ter uma diversidade de bens imóveis que vão estar sendo ofertados. Eu vou ter casas pequenas, casas maiores, eu vou ter apartamentos, vou ter condomínios, eu vou ter condomínios menos valorizados. Ou seja, o mercado imobiliário ele está em movimento, ofertando negócios para que as pessoas possam adquirir aquele bem. Mas eu tenho também nesse mercado os meus segmentos, segmentos de casas, segmentos de apartamentos. É claro que nós temos lojas, temos comércios, temos indústria, mas vamos aqui tratar especificamente da grande maioria de ofertas que teremos no nosso mercado de avaliação de imóveis, que seriam os apartamentos, que mesmo sendo apartamentos, eu vou ter características de condomínios, tem condomínio, infraestrutura, e essas variáveis que eu vou observar é que vão determinar aqueles valores que eu preciso, então, buscar no meu processo. Da mesma forma, a gente vai entender que esses bens, casas e apartamentos, eles não são exatamente iguais. Eles vão ter sempre variações. É diferente de você ter uma caneta e aquela caneta ser a mesma no processo de produção. Um veículo Gol ano 2020, ele é um veículo Gol. Algumas características vão mudar sobre o estofamento, sobre algum equipamento que ele possa ter, ar-condicionado ou não, mas é um produto industrializado. Nos imóveis, nós temos que terrenos com mesma medida, mesma localização, ainda assim eles vão ser diferentes. Diferentes por quê? Em relação à posição do sol, em relação a uma quadra, eles vão ter característica e, consequentemente, valor diferenciado. Apartamentos no mesmo prédio com área igual, lâmina 3, 301, 401, 501, eles podem ter valores diferentes em função do andar que eles estão localizados, da posição que o sol bate ou não, da vista que eles têm ou não. Então, vão ser imóveis que, mesmo com as características iguais, em algum momento eles vão estar apresentando diferenças que vão impactar para mais ou para menos naquele processo de avaliação. Então, essas variáveis elas dependem desse reconhecimento do mercado imobiliário, que nós já falamos alguma delas. E, através disso, nós utilizamos a inferência estatística e que a gente percebe que essas variáveis elas conversam entre elas, elas guardam uma relação. Por exemplo, peso e altura. Quanto maior a altura de uma pessoa, entende-se que o peso pode estar aumentando também. É claro, mas se a pessoa for muito magra ou se a pessoa for muito gorda, mas na estatística, na maioria, a probabilidade de essa ordem atender é muito grande. Safra vinculada aos índices pluviométricos. Choveu muito, choveu o necessário, então eu vou ter uma safra boa. Não choveu nada o ano inteiro, minha safra vai ser prejudicada. O valor unitário total, ele vai ter uma ligação com as dimensões, com a topografia. Quanto maior a dimensão, eu vou ter dimensões, valores maiores. Se o terreno é plano, se o terreno é acidentado, isso vai guardar uma relação
entre esses valores. O valor unitário também vai ter uma forte ligação com a localização, número de quartos, padrão de acabamento, entre outros, que são as variáveis que nós estamos buscando no nosso modelo. E aí, então, a gente vai ver também que esses resultados eles não serão absolutos, não vão ser exatos, mas sim probabilísticos. E o profissional de avaliação é que vai, então, buscar a melhor fórmula matemática para poder, então, olhar como ele vai tratar aquele imóvel avaliando. E para isso ele precisa estudar, se capacitar e usar as ferramentas necessárias conforme nós vamos introduzir aqui. Uma delas é o programa de inferência SysREM, SysDEA. Eles são produzidos e vendidos pela Pele Sistemas. Esse programa, o SysDEA, é o mais atual. O SysREM ele não está sofrendo atualização, ele não é mais comercializado. O SysDEA é que vai ser, então, apresentado no próximo vídeo. Temos aqui apenas uma imagem do SysREM para ilustrar que eu tenho aqui as variáveis. É uma casa que eu tenho aqui no bairro do Rio de Janeiro, em Campo Grande, onde eu escolhi a variável área total, variável vaga, variável VR, variável proxy de localização do IPTU fornecida pela prefeitura, a idade do imóvel fornecido pelo IPTU e o valor unitário, que é aquele valor que eu estou buscando. Vamos olhar, vamos conhecer nos próximos vídeos os coeficientes de correlação, determinação, falar sobre cada um parâmetro do meu estudo matemático, saber quais são os parâmetros de significância, o T calculado, tudo isso nós vamos fazer através de exemplos práticos. E aqui um exemplo para vocês de que o programa ele me dá a relação entre as minhas variáveis. Eu tenho o valor unitário como essa variável que vai estar sendo impactada pela área total. Observem que ela é decrescente. Cada pontinho azul desses aqui é uma variável é uma amostra, na verdade, que eu obtive do mercado. Quanto mais ele está distanciando da minha reta, maior é o desvio padrão, mas é o resíduo que ele vai me trazer, indicando que eu tenho uma variação entre cada um desses meus elementos amostrais. Aqui são as amostras coletadas e aqui então a gente consegue observar quais são os valores mínimo, máximo e médio. O meu imóvel ele apresenta 62 metros quadrados, ele não tem vaga de carro e ele tem, por exemplo, um VR de 260 e uma idade de 3. Então, cada imóvel desses ele vai estar impactando aqui e conversando entre eles. Observem que quando eu relaciono o valor unitário com a vaga de carro, a tendência inverteu. Quanto maior o número de vagas de carro que eu tenho, a tendência é que essa reta ela fique subindo à direita. Por quê? Porque o meu valor vai estar aumentando. Então, por outro lado, nós vamos aprender desde o início como que eu monto meu modelo, como eu crio esse meu universo de amostras, colocando aqui essas variáveis que são variáveis alfabéticas, elas não entram no meu modelo, mas elas são importantíssimas para que a gente tenha a credibilidade de que aquele meu modelo ele foi obtido de uma forma lícita, que eu não inventei nenhum valor. E aqui nós temos as variáveis numéricas, área, total de vagas, a variável proxy da localização, a idade do imóvel e o valor unitário, que nada mais é do que o valor total dividido pela área daquele meu imóvel. Por fim, a gente chega aqui ao modelo matemático em que eu coloco os atributos do meu imóvel avaliando e quando eu mando projetar, ele então me dá o valor médio. Vamos observar qual seria esse valor entre o valor médio, o valor máximo e o valor mínimo, para que eu possa então dar aquele valor de avaliação do meu modelo. Gente, então é isso aí. Muito obrigado pela atenção até aqui. Esse é o primeiro momento
Nós falamos muito sobre teoria do processo de avaliação, mas é uma informação que nós precisamos, tá ok? Então curtam aí, compartilhem esse vídeo. Nos próximos vídeos falaremos sobre inferência na prática. Um abraço e até lá!